Seu filho tem dificuldade com leitura, soletração e escrita? Saiba que isso pode ser dislexia. E hoje vamos saber um pouco mais sobre o assunto com a fonoaudióloga Carolina Portugal. Carolina, o que é a dislexia? Dislexia é um transtorno específico de leitura que compromete a escrita e, contrapartida, vai comprometer a aprendizagem dessa criança, porque toda aprendizagem ela passa pela leitura. Então a criança passa a ter um suposto transtorno de aprendizagem porque ela está com dificuldade em decodificar o que ela lê. E quais são os sintomas? Quando são casos mais significativos, elas podem ter dificuldade na nomeação de cores, em decodificar os números, em fazer relação de quantidade, mas vai aparecer mesmo na alfabetização. Quando vai alfabetizar essa criança, ela começa a não fazer a relação da letra com o som, que aí realmente é onde aparece essa dislexia. Quem percebe primeiro, os pais ou a escola? Depende. Tem casos que são os pais, tem casos que são as escolas. Geralmente, isso é mais triado na escola. As escolas percebem mais rápido. O professor em sala de aula é que está com isso o tempo todo, está com essa demanda o tempo todo muito próxima. Agora as notas caem, né? Cai sim, porque ele não está interpretando o que ele está lendo. Então, assim, isso vai ficando, os erros ortográficos ficam muito significativos. Então, isso vai refletir na aprendizagem como um todo. E em qual idade que isso geralmente aparece? Na idade de alfabetização. 6 anos, 7, mas a gente só fecha o diagnóstico de dislexia com 8 anos e 2 anos formais de acesso à alfabetização. E como é o tratamento? O tratamento de dislexia base é fono. Aí, quando você vai vendo qual é a evolução dessa criança, você vai vendo, precisa de aula particular, que geralmente precisa, de um neuropediatra, de um psicólogo, isso vai dependendo da demanda de cada criança. Cada criança traz uma demanda diferenciada. Agora, eu e muita gente acha que fonoaudiólogo é só para aprender a falar, e não é, né? Não, porque ele trabalha com a linguagem, com as dificuldades de comunicação. Então, ler e escrever é uma forma de eu me comunicar, porque a dislexia eu tenho uma alteração na rota fonológica no cérebro. Por isso que é um trabalho de fono, para poder fazer essa relação grafema-fonema, para conseguir o processo de reabilitação, é para que o cérebro reaja a esses estímulos. E quando as crianças descobrem que elas têm dislexia, como que elas ficam? Na maioria das vezes, as crianças se sentem aliviadas de descobrir que elas têm a dislexia, porque eles percebem que eles têm uma dificuldade e que não é problema de inteligência. Que eles têm que ter um dos critérios da inteligência normal acima do normal. Então eles percebem, porque eles percebem a dificuldade que eles têm, eles veem que tem alguma coisa que não está legal. Então eles começam a entender o que está acontecendo. Parece que eu li que muitas pessoas como Einstein, outros, tinham dislexia, né? Sim, eles têm uma habilidade para ver o mundo de uma forma diferente. Eu costumo dizer que eles são como águias, assim, enquanto todo mundo está vendo de um ângulo, os leitores hábeis, eles lidam com tanta dificuldade que eles percebem de cima o que está acontecendo. Então, a possibilidade de sucesso, quando essa família investe nessa criança, quando ela acredita nessa criança, eles têm possibilidade de sucesso normal. Eu falo que o tratamento dá dignidade de escolha para essas crianças. Agora, Carolina, antigamente não existia esses diagnósticos, as crianças tinham que lidar com isso sem tratamento, sem ajuda. Como que evoluiu isso, né? Sim, porque é uma questão hereditária. E os pais que chegam falando da dificuldade que eles tinham e quando eles veem no filho, eles falam, não quero que eles sofram o que eu sofri. E esse tratamento, ele é por muitos anos, tem um tempo determinado? Não tem um tempo determinado, porque existe o sujeito com dislexia, não é a dislexia que traz o sujeito. Então, cada um pode ter as comorbidades que essa criança traz, alguns não têm comorbidades, a família é essencial nisso, a família ajuda muito. Quanto mais parceria da família a gente tem, maior o sucesso, melhor o prognóstico. Então, isso depende muito de cada criança. Carolina, obrigada. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de muita gente. Eu que agradeço, Gisela. Obrigada. Conheça o restaurante português Vila Joia no Privilégio Gourmet de hoje. Um paraíso gastronômico em frente ao mar. Assim é o Vila Joia, o único restaurante em Portugal com 2 estrelas Michelin, mas que também é um pequeno hotel de charme.
O restaurante combina pratos da culinária mediterrânea de frutos do mar com a alta cozinha francesa de qualidade superior, utilizando ingredientes frescos dos mercados locais de Algarve. O local é dirigido pelo chefe austríaco Dieter Koschina. A sua criatividade e paixão, bem como a técnica e dedicação, obrigam o chefe austríaco a mudar diariamente os seus menus, transformando cada visita numa nova e agradável surpresa. A cave é um verdadeiro oásis, contando com mais de 12 mil garrafas devidamente acondicionadas, para serem perfeitamente degustadas. Numa sala decorada à medida, flores e velas na proporção, a música de fundo em um tom suave. O ambiente com vista sobre o oceano e bem frequentado por turistas. Koschina todos os anos organiza o Festival Gourmet no Vila Joia, em homenagem a Cláudia Jung, a fundadora. É um privilégio único e exclusivo que lhe garante refeições de excelência pela mão dos chefes convidados. Grandes nomes da cozinha a nível mundial. Vale a pena fazer uma visita. Agora vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem as notícias Privilégio. É daqui a pouco, eu volto já.